Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2024 e até 1h27, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, FM 95.9, no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda acessar pela internet Canção Nova SJC, e lá você consegue ouvir pela internet. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Sabe aquele famoso hábito de sempre deixar para fazer as coisas depois e na última hora sair atropelando tudo que está pela frente para realizar as suas tarefas? Pois é, isso tem um nome, é procrastinação. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Motivados por uma razão ou outra, muita gente tem escolhido deixar para depois e, como todo efeito tem sua causa, o resultado disso é o aumento de estresse que vai deixando todo mundo acelerado e ansioso, correndo de um lado para o outro sem saber para onde ir. A palavra de Deus nos ensina em Eclesiástico 3 que não há nada melhor para o homem do que viver bem cada coisa em seu devido tempo, ou seja, viver a disciplina. Por outro lado, o inimigo de Deus sugere sutilmente para deixar para depois as inspirações que temos, como mudança de vida, por exemplo. Embora não seja reconhecido pela igreja por falta de dados históricos, mas popularmente falando, Santo Expedito é um dos modelos de quem viveu essa luta espiritual e venceu a procrastinação por uma atitude de fé. E você, costuma deixar as coisas para amanhã e esse amanhã nunca chega? Você se sente mal quando tem essas atitudes, mas não consegue mudar? Você tem uma disciplina nas suas rotinas? Sabe o que é prioridade? Tem colocado aí rotina no seu dia a dia, disciplina? Hoje o nosso bate-papo aqui no programa Abre Aspas é sobre procrastinação. Essa palavra tão diferente, mas que a gente vai entender que na verdade são atitudes simples que podem ajudar a gente no dia a dia mudar e ser ainda melhor. E você, claro, que quiser participar conosco, mandando a sua pergunta, o nosso WhatsApp está liberado. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região, depois de um final de semana de bastante calor, sem chuva na nossa região. Mônica Maria conta pra gente como é que vai ser essa última segunda-feira deste mês de abril. Será que o calor continua? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, tempo quente continua na região neste início de semana. Segundo os meteorologistas, nesta segunda-feira no Vale do Paraíba, teremos mais um dia de sol entre nuvens e sem chance de chuva. Mínima de 18 e máxima fica em 29 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte e na Serra da Mantiqueira, mesmas condições do vale, dia de sol com variações de nebulosidade e sem chuva. Mínima de 21 e máxima de 29 graus em Caraguá e Ubatuba. E na Serra, mínima de 13 e a máxima fica em 25 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas.
Obrigada, Mônica, pelas informações. Então, o jeito é beber bastante água, se hidratar, proteger aí a pele com filtro solar, porque o calor continua, né? Nem parece que a gente tá no outono, né? Entrando aí neste novo mês de maio, né? Nos próximos dias, mês que a gente sempre tem as temperaturas mais amenas, mas nem parece. Mas, enfim, vamos seguindo. E como eu disse, hoje o programa Abre Aspas vai falar sobre um assunto que muitas vezes você nem sabe que é isso que você comete no seu dia a dia. Mas é a procrastinação. Já ouviu falar sobre esse termo? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com ela, a psicóloga Carol Costa, que gentilmente participa conosco mais uma vez. Carol, que alegria poder te receber mais uma vez aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, Vanessa. Eu que agradeço esse convite mais uma vez. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Rádio Canção Nova. E você que quiser participar conosco, participe pelo WhatsApp 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio, lembrando que áudio mais curtinho ali, 1 minutinho no máximo, para que a gente consiga acompanhar o mesmo atender, né, todos os nossos ouvintes. Carol, essa palavra muitas vezes até assusta as pessoas, né? Falar procrastinação, meu Deus, o que é isso? É algo muito complexo, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, né? O que é procrastinação, né? Qual que é o conceito dessa palavra, desse termo? A procrastinação, ela é um atraso desnecessário para a gente iniciar uma tarefa ou uma tomada de decisão. Então, às vezes, muitas das vezes, um monte de gente procrastina, mas não sabe que esse é o nominho que se dá. Então, verdade. É procrastinação. É um atraso desnecessário, vamos pensar assim? Isso, é uma coisa que eu poderia fazer agora, mas eu prefiro deixar para depois. E aí, depois eu deixo para depois de novo e assim vai. E esse depois não existe, né? Como se ele não chegasse nunca, esse depois, né? Isso, e aí é uma grande questão, porque vai chegar, dependendo da tarefa, eu vou precisar fazer, e aí eu vou ficar o quê? Ansioso, né? Porque eu fui deixando tanto para frente, que aí na hora que eu preciso fazer, o tempo tá apertado, eu tenho que fazer bem rápido. Agora, Carol, você, né, que tem esse atendimento direto com pacientes, né, no consultório, conta um pouquinho pra gente. Você tem percebido que as pessoas, elas têm se dado conta, depois aí de um período que a gente passou, da pandemia ou dos últimos anos, as pessoas têm procrastinado mais? As pessoas têm, de alguma forma aí, às vezes falar, não, imagina, vou viver o hoje, amanhã só Deus é quem sabe. A gente sabe que o futuro a Deus pertence, mas às vezes usa de algumas desculpas ali para ir deixando essas tarefas não acontecerem? Ah, sim, eu percebo uma mudança muito grande pós-pandemia. A procrastinação, ela vem aumentando, sim, até porque no período de pandemia a gente teve mais liberdade, né? Então a gente não foi trabalhar, quem trabalhou, trabalhou de casa. Então a gente tinha essa agenda mais livre para fazer o que a gente queria. E, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não escolhe a coisa certa. A gente escolhe aquilo que parece que vai dar mais prazer. Com certeza. Agora, conta um pouquinho pra gente, né? Existe um grupo de pessoas que são mais, assim, procrastinadores, se a gente pode dizer assim, porque às vezes a gente percebe que algumas pessoas têm mais uma atitude assim, a pessoa às vezes que é jovem, idoso, ou não. Na procrastinação, isso varia. Então, existem poucos estudos sobre a procrastinação, né? A maioria vem de 2, 3 anos pra cá. Porém, é sabido que os estudantes são os que mais procrastinam. Mas a gente não sabe se é porque os estudos foram feitos com mais estudantes ou se realmente é assim. Mas existem mais estudos sobre estudantes. Depois eu faço. Tenho celular, né? Então eu vou ficar no celular, depois eu faço a tarefa, depois eu faço o meu trabalho. E aí deixa para fazer nos 45 ali. Exatamente. Aí aumenta super a ansiedade. Então, é interessante pensar isso, né? Porque pensar na questão da procrastinação é pensar na saúde mental. Então, a gente pode linkar isso. A pessoa que, às vezes, sem querer, ela vai ali dando aquelas gotinhas de procrastinação e daqui a pouquinho vira alguns problemas aí muito maiores do que aquele ato de deixar a tarefa? Sim, alguns testes indicam exatamente isso, que quanto mais a pessoa procrastina, maior o nível de ansiedade dela. Porque aí vai deixando pra depois e a gente não dá conta, né? Muitas das vezes a gente não dá conta e eu acho até engraçado porque muitas pessoas, enquanto estão procrastinando, também ficam ansiosas. Porque elas ficam pensando, eu preciso fazer, mas depois eu faço. Eu preciso fazer, mas depois eu faço. Então não há uma tranquilidade, não há um descanso. Não é como se eu fosse deixar pra depois e aí eu tranquilizo um mês, fico tranquilo um mês. Não, durante um mês eu fico pensando, eu só não faço. Só não consegue tomar essa atitude de fazer. Isso.
Olha que interessante, né? Agora conta um pouquinho pra gente, né? Em relação a essa questão dos sinais, como é que eu consigo ter essa percepção que eu estou procrastinando as coisas? Tem alguns sinais, assim, no dia a dia? Porque às vezes a gente acha que são coisas grandiosas, mas não são, podem ser nas pequenas coisas mesmo, né? Isso, aí eu vou puxar a sardinha pra terapia. Opa, vamos lá. A primeira forma, diria eu, de perceber a procrastinação é se conhecer. Por quê? Eu preciso me conhecer e saber se eu tô deixando de fazer alguma coisa, o porquê que eu tô deixando de fazer. Alguma coisa em mim mudou? Antes eu era uma pessoa mais ativa, agora eu não sou mais. E muitas das vezes a gente não percebe, porque essa mudança ela é sutil. Não é um dia que eu faço tudo e no outro dia eu não faço nada. Eu vou deixando aos poucos de fazer. Então, quando eu me conheço, eu vejo o acúmulo de tarefas, eu vejo que eu sou uma pessoa que não gosta muito de rotina, ou uma pessoa que sempre é muito cobrada, né? Porque quem procrastina, vamos pensar no serviço. Se meu chefe me pediu alguma coisa e eu não fiz, ele vai me cobrar, né? Ou eu combinei com um amigo de fazer alguma coisa e eu não fiz, com a esposa, com o esposo. Vai haver essa cobrança, né? Então, é um alerta, é um sinal. Olha, talvez eu esteja deixando as coisas para depois demais. Interessante isso. E o Ricardo manda uma pergunta pra gente aqui, ele é do Jardim Morumbi. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se procrastinação, até a gente comentava sobre isso aqui, procrastinação e preguiça são as mesmas coisas? Bem interessante sua pergunta, Ricardo, pra gente entender. Porque você fala assim, não vou fazer não, porque eu tô com preguiça. Mas será que é a preguiça ou é a procrastinação? Como é que fica isso? Elas são bem parecidas se a gente for pensar no resultado final, porque ambas fazem com que a gente não faça aquilo que é necessário fazer. Toma atitude. Sim, mas é muito bacana a gente perceber o padrão, porque na psicologia a gente sempre fala que é um transtorno quando tem intensidade e frequência. Então, por exemplo, vamos supor que hoje eu tenha que lavar o carro, mas aí hoje eu não tô muito legal, ou é minha folga, eu falo hoje não. Mas não é um padrão, é uma coisa usual, aconteceu só ali. Então, é mais comum que seja preguiça. A procrastinação, ela é um padrão. Tudo eu vou deixando para depois. Então, eu tenho que lavar a louça, eu lavo depois. Eu preciso resolver alguma coisa burocrática, depois eu resolvo. Então, essa intensidade, essa frequência é o que separa uma coisa da outra. Então, é interessante pensar exatamente nisso, em relação a essa questão da gente diferenciar, porque às vezes é aquilo, né? Uma vez ou outra, todo mundo pode se permitir, né? Às vezes falar, você vê o exemplo do carro. Ai, gente, meu carro tá sujo, preciso lavar. Nossa, mas hoje é minha folga, né? Eu queria tanto ficar com meu filho, né? Você às vezes pensa assim, vou deixar o carro ali hoje e vou ficar com meu filho, escolher a prioridade. Mas aí tá bom, só que aí o carro tá ficando mais sujo, né? Sim. E aí eu falo assim, não, hoje eu não vou lavar de novo, porque hoje eu não quero. Você vê, já foi uma semana. E a gente pensar nisso, é ter realmente essa consciência, como você bem colocou, de se conhecer. Será que é só um ato de preguiça ou eu que realmente tô deixando, hoje não, e é isso. A gente tá dando exemplo de lavar um carro. Sim. Mas pode ser coisas muito piores, né? Sim, com certeza. Agora, Carol, em relação a essa questão do trabalho, como é que isso pode, a pessoa que procrastina, né, o procrastinador, isso dificultar na questão do ambiente de trabalho? Isso pode trazer consequências? Sim, com certeza. Quando a pessoa trabalha no presencial, isso fica um pouco diminuído, porque tem ali o chefe, tem o colega, a pessoa ela está em visibilidade. Então é difícil ela procrastinar. Mas uma pessoa que trabalha em casa, sozinha, ou até mesmo no serviço, mas fica numa sala fechada, essa pessoa ela vai ter tendência a procrastinar porque ela não está sendo vista. Então ela se sente um pouco mais livre para fazer aquilo que ela está com vontade e não necessariamente aquilo que ela precisa, né? Então, por exemplo, pelo consultório, né, o que eu percebo lá, que o pessoal que trabalha em casa, de home office, eles acabam sofrendo um pouquinho mais. Porque, né, às vezes tem uma facilidade, coloca uma roupa para lavar e depois volta e senta, mas aí colhe os frutos dessa procrastinação. A conta chega depois. A conta chega. E não necessariamente um mês depois, né? Às vezes no final do dia mesmo o chefe pergunta, você fez aquilo que eu te propus? E a pessoa fala, não fiz. E pensa nas consequências, né? Porque querendo ou não, é a sua obrigação. Você tem ali a sua função de fazer aquele trabalho, desenvolver aquilo, né? E aí acaba falando, não tá dando conta, né? Às vezes você acaba passando por incompetente, mas quando na verdade não é. Você tem competência para aquilo, mas às vezes nessa dificuldade você não consegue desenvolver aquilo que você tem ali de melhor, né? Isso. E até uma das coisas que a pandemia trouxe, assim, é como se fosse uma inversão de papéis. Então as crianças, os adolescentes, por exemplo, quando pôde voltar às aulas, eles não queriam. E eles diziam para a mãe, me deixa ficar em casa. Porque eles não viam mais como algo obrigatório. Né? E, por exemplo, antigamente a gente sabia que podia fazer tudo, menos faltar à escola. E no serviço é mais ou menos a mesma coisa, né? Então a galera acaba deixando de ver aquilo como algo
principal, né? Então, se eu trabalho das 8 às 5, então das 8 às 5 eu tenho que ficar focado aqui. Ah, não, é muito chato, depois eu faço. E aí vai atrapalhando mesmo, deixa de ser prioridade o trabalho. Com certeza. Tem mais perguntas chegando pra gente aqui. Tem um áudio, podemos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Oi, boa tarde, Marcos, doutora. Boa tarde, ouvinte da Canção Nova. Olha, eu era um desses, viu? Nossa, mãe do céu. Minha esposa pedia pra mim fazer as coisas, eu ficava ali enrolando. Ela ficava com muita raiva lá e fazia. Aí eu falava, ai, que bom que você fez, né? E por muitos anos eu fui assim. Aí até que um dia eu fui curado por ela mesmo, né? Ela pediu pra pintar a parede, pedia. Daí eu fui com raiva, mas fiz, ficou bonito. Ela me elogiou, né? Esse elogio dela foi a minha cura. Dali pra frente, nunca mais. Tudo que eu faço, agora eu faço com muito amor. E ela vem e elogia, faz um cafezinho, sabe? Então, eu acho que depende da forma que a pessoa pede, né? Tem pessoas que não pedem, manda, né? Tem pessoas que vai com grosseria. Aí acaba você ficando com mais raiva ainda. Minha esposa não fazia isso não. Mas eu ficava dentro de mim e falava, ela vai fazer mesmo, né? Então, eu fui curado disso. Hoje, graças a Deus, tudo eu faço. Aprendi a fazer mais coisas ainda. Acho que ele me libertou, sabe? Então eu peço para vocês, mulheres, que o seu marido talvez está ali na caixinha dele. Vai com cuidado, vai com carinho, vai com amor. Mas elogia, viu? O elogio cura. Elogio também faz as pessoas irem mais para frente. Obrigado, fiquem com Deus. Amém, obrigado. Olha que interessante isso, né? E o Marcos toca em pontos importantes aí, né, Carol? Sim, duas coisas que ele traz e que é muito interessante da gente conversar. A primeira é quando ele fala que ele não fazia porque a esposa fazia. E isso acontece muito. Entendi. Você pede, aí você não tem aquela paciência de esperar. Vou fazer, vou ficar esperando. Dificilmente 2 procrastinadores são casados. Tem o que procrastina e o que faz tudo pra ontem. Entendo. E aí a gente fala que os dois precisam ser trabalhados, né? O que procrastina, ele precisa ser trabalhado para ser um pouco mais ativo, mas o que faz as coisas para ontem, ele também precisa ser trabalhado, porque senão ele não ajuda o outro, justamente pelo pensamento do Marcos. Eu sei que ela vai fazer, por que eu vou fazer? Uma hora vai ficar pronto. Então ela vai ficar brava, mas ela vai fazer mesmo. Então eu poupo o meu trabalho. Porém, é uma coisa que precisa ser trabalhado, não sei dizer se principalmente, mas também na pessoa que faz. Porque às vezes a pessoa que tá fazendo, ela é um pouquinho mais controladora, ela quer tudo do jeitinho dela, ela não aguenta esperar, então fala, eu fui lá e fiz. Mas toda vez que eu faço, eu digo pro outro, mesmo sem dizer, que ele não precisa fazer. Olha que interessante. E sabe uma coisa também que ele comentou, que eu achei muito bacana? É em relação, eu não queria fazer, eu fui lá e fiz. Como é que fica essa questão da procrastinação? A gente, de alguma forma, tem que fazer aquilo com vontade, porque você vê que ele falou, né? Eu não queria fazer, mas eu fui lá e fiz, ainda ficou bom, ainda recebi elogio. Porque às vezes as pessoas, por insegurança, acaba procrastinando. Eu não vou fazer, porque eu acho que isso aqui não vai ficar legal, eu não vou dar conta, não vai ser bom. A insegurança, o medo, ela tem alguma relação com a procrastinação? Tem sim, é diretamente ligado, né? A gente fala que a procrastinação, ela é resultado do fracasso autorregulatório. Nossa! Né? O que seria isso? Né? A dificuldade que a pessoa tem de regular suas emoções, seus sentimentos e seus pensamentos. E a gente tem que entender que na vida adulta, principalmente, a gente tem que fazer as coisas porque é importante e não porque eu tô com vontade. Né? Então eu preciso fazer isso, eu vou lá e faço. Até porque, por exemplo, se eu fico pensando muito, se eu sou uma pessoa perfeccionista, e também é diretamente ligado o perfeccionismo à procrastinação, eu vou deixando para depois porque dá muito trabalho. Então, antes mesmo de pensar, eu já cansei, ou eu quero fazer tudo da melhor maneira possível, tenho que comprar uma coisa, fazer outra, medir outra, então depois eu faço. E aí acaba tendo essa dificuldade. Nossa, que interessante isso. E a gente começa a se falando, a gente começa a se identificar em algumas coisas, né? Que às vezes a gente quer e quer que saia perfeito, mas a gente sabe que naquele momento você não vai ter as condições para que saia perfeito, então melhor não fazer. Eu vi uma frase uma vez que falava isso, é melhor o feito do que o bem feito. Não, o perfeito. O perfeito, isso. Melhor o feito do que o perfeito. Nesse sentido, às vezes é melhor você fazer, mesmo que não saia perfeito, mas é melhor que você faça, porque às vezes aquilo ali
pelo menos você vai falar assim, uma coisa a menos aqui, né? E na próxima você melhora, né? Isso mesmo. Tem até uma imagem que eu gosto de mostrar para os pacientes, que são 2 lápis. Então, um lápis novinho, com a ponta bem, né? Aquele lápis que a gente compra novinho, acabou de tirar da papelaria. A borracha também perfeita do lápis. E o outro lápis gasto, com a ponta mal feita. A borracha rasurada, né? Já tá ali quase no finalzinho. E embaixo tá escrito assim: é fácil parecer perfeito quando você não faz nada. Nossa, que forte isso. E eu acho isso muito bacana, porque às vezes a minha insegurança impede que eu faça as coisas. Sim. Só que a gente não para pensar que a gente tem uma vida só. Então tudo que eu deixo de fazer, eu deixo de viver. Né? Então certeza. também eu tenho que trabalhar em mim a minha insegurança. Né? Será que eu sou capaz? E se eu não for, o que eu vou fazer? Eu vou treinar. Hoje mesmo, vindo pra cá, eu tava lembrando que a primeira vez que eu vim aqui, eu não sei se você lembra, eu trouxe 8 papéis. Monte de papel. Eu coloquei aqui em frente à mesa e falei assim, agora eu não vou esquecer de nada. E aí agora vem o quê? Traz uma colinha no celular, alguma coisa assim. Mas por quê? Porque eu treinei em mim aquilo que era uma insegurança. Sim. E toda habilidade é assim. Dirigir, andar de bicicleta, cantar, tudo é assim. E a gente precisa treinar. E assim como você bem disse, fazer. Né? Parar de pensar que eu preciso fazer. Porque, eu preciso fazer, você não está fazendo. É levantar e fazer. E aí entra uma outra coisa que ele também disse no áudio dele sobre a recompensa depois de ter feito. É o super elogio. Exatamente. O cafezinho também ele falou. Isso. Então a gente tem que pensar em questão de reforço. O que é reforço? É aquilo que eu recebo e aumenta a minha vontade de ter aquele comportamento de novo. Então o reforço para ele foi o elogio, por exemplo. A gente conversava aqui antes. Por exemplo, o reforço de ir à academia é ter um corpo legal, uma saúde bacana. Então se eu paro de pensar no processo e eu me apego ao reforço, à minha consequência, aquilo que vai vir depois, fica mais fácil para eu parar de procrastinar. Com certeza. Boa tarde, eu sou a Ivanésia. Eu sempre digo pra Carol que procrastinação está mais perto de mim que a minha própria sombra. E ela colocou aqui, kkk, ela que colocou. Mas estamos melhorando. Estou no caminho da minha libertação. Procrastinar é sempre mais confortável, né? Porque você se compromete a fazer em algum momento, isso parece pesar menos a consciência. Que bacana a participação dela. É amiga, paciente? É amiga. Que legal. E é muito real isso que ela fala, né? Procrastinar, mas eu vou fazer um dia. E é engraçado porque dá um falso alívio. Porque não é como se eu dissesse eu não vou fazer. Eu falo, eu vou fazer, um dia eu vou. E aí vai virando uma bola de neve, mas eu vou fazer. E isso é muito interessante porque isso remete muito, por exemplo, ao que o Marcos comentou, né? Falar assim, não, um dia eu vou fazer, calma aí. É como se o outro tivesse apressado. Claro que tem as pessoas, como você bem colocou, que precisam, que as coisas para ontem, o tempo todo que é agora. E isso também precisa ser trabalhado, né? Porque existe um tempo para cada coisa. Falei aqui sobre a passagem bíblica, mas a questão é que às vezes a pessoa, né, fala assim, não, um dia eu faço, espera aí, calma aí. Está muito apressado, quando na verdade o apressado dessa pessoa às vezes é 15, 20 dias para uma tarefa de ali, por exemplo, sei lá, pregar um prego na parede, uma coisa mais simples. A gente também tem que tomar esse cuidado, porque é possível a gente perceber que a procrastinação ela pode mexer até com o relacionamento mesmo, entre marido e mulher, entre amigos, no ciclo social. Tudo isso pode trazer consequência, né, Carol? Com certeza, por isso que a autoavaliação é muito importante, né? Então, e a gente precisa tentar ser o mais crítico possível no sentido de se perguntar: será que a pessoa está cobrando demais ou será que ela só está cobrando? Será que eu estou procrastinando ou será que eu estou achando que eu estou fazendo muita coisa? Né? Porque às vezes eu coloco na minha mente, eu sou assim mesmo, minha esposa é assim mesmo, ela vai me cobrar a vida inteira, eu vou morrer desse jeito. A gente brinca que é a síndrome da Gabriela. Né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Mas a gente precisa ter esse olhar sim e sempre se perguntar, será que as coisas são como de fato eu estou pensando que é? Porque muitas das vezes não é. E é interessante também a gente pensar na nossa saúde mental, né? Pensar assim, será que eu sempre fui assim? Ou isso tem acontecido de um tempo pra cá? Eu acho que é importante também a gente fazer essa avaliação, né? Não, eu sempre fui assim, sempre deixei ali pra depois. Ou não, nossa, de um tempo pra cá eu não consigo fazer as coisas no momento certo, tenho deixado. É esse autoconhecimento mesmo, né? De você se avaliar, procurar a ajuda de um psicólogo pra você, às vezes, entender isso. Porque às vezes alguma questão sua emocional tá fazendo com que você procrastine sem perceber, né? Sim, isso mesmo. Inclusive é uma dos sinais pra gente ficar atento, por exemplo, pra depressão, porque eu vou deixando de ter prazer nas coisas, sim, né? Então, deixar de ter prazer, muito bacana isso. Eu vou fazer depois, né? Eu gostava tanto disso, mas agora eu não quero não. E aí a gente tem que ficar atento, perceber, porque às vezes
é o primeiro sinal de que eu estou me deprimindo, né? E como qualquer transtorno, tudo que eu percebo no início é mais fácil de mudar. Então, quanto mais eu olho para mim, mais eu consigo mudar. Ou, por exemplo, síndrome de burnout, se for ligado ao trabalho, porque as pessoas também vão sentir muito esse sofrimento, vão se sentir sobrecarregadas e vão deixar para depois. Então, pode sim indicar muitas coisas. Por isso tão importante, né? A Carol falou sobre a síndrome de burnout, né? Que é aquele esgotamento ali, né? No trabalho, essas relações. E como tem crescido o número de pessoas diagnosticadas com essa síndrome, né? E a gente pode parecer assim, não, mas... é porque eu não tô dando conta. Às vezes a pessoa realmente, ela dava conta de tudo, né? Não que a gente é obrigada a dar conta de tudo. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades, mas no sentido do seu trabalho, do seu dia a dia ali, das suas obrigações, né? A Carol tem lá as obrigações dela. Ela atende, faz o atendimento, as avaliações, eu venho aqui, eu produzo, eu apresento. Essas são as minhas obrigações diárias. Mas às vezes as pessoas não conseguem fazer aquilo que era tão básico para ela, né? E aí começa esse problema mesmo, de não conseguir trabalhar, ou chega no trabalho e não é produtivo, e aí vai virando uma bola de neve, né? Exatamente, por isso que a organização ela é muito importante nesse processo contra a procrastinação. Porque quando eu me organizo, eu priorizo, eu consigo fazer as coisas que são propostas para aquele dia. Porque no caso do serviço mesmo, né? Se eu deixo lá acumular 2 semanas, em uma semana eu vou ter que fazer o serviço de 2, que se eu tivesse me organizado, priorizado, eu conseguiria ter dado conta daquilo. Sim. Com certeza. Vamos a um rápido intervalo, André? A gente volta já hoje conversando com a Carol Costa, ela que é psicóloga, falando sobre procrastinação. Sabe aquele momento que a gente percebe assim, não vou fazer agora não, vou deixar para depois. Aí é uma coisa, daqui a pouco é 2, 3, aí vira uma bola de neve, você não conseguiu fazer no momento, nem sabe que dia que é esse amanhã que você disse que ia fazer. E aquilo pode parecer que não, mas a Carol, né, vai comentar um pouco mais pra gente, mas vai gerando até um sofrimento na gente de incapacidade. Eu não consigo. O que era uma coisa, agora é uma listinha com 10 coisas. Agora que eu não vou conseguir mesmo. A gente está conversando sobre isso e você continue participando conosco pelo 12 3019 8801. Até já. Pontualmente, 1h, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje, segunda-feira, dia 29 de abril de 2024, última segunda-feira deste mês. E hoje nós estamos conversando com a Carol Costa, ela que é psicóloga, falando sobre procrastinação. Sabe aquele ato, assim, de deixar hábito, né? De deixar as coisas, daqui a pouco eu faço, esse daqui a pouco vira amanhã, daqui a pouco é mês que vem, daqui a pouco é ano que vem. Aí você não teve tempo o ano inteiro, não deu tempo esse ano, não. Mas era às vezes um simples passeio, uma simples consulta, enfim, algo simples, mas você foi deixando. Então, a gente está conversando sobre isso aqui. Você continue participando conosco pelo 12 3019 8801. 12 3019 8801. Como é que tá em casa? Tem algum procrastinador aí? Ou esse alguém é você? Como é que tá essa situação? Mande pra gente a sua participação. Mas antes, tem um recadinho para os motoristas ligadinhos na Rádio Canção Nova. Trânsito. E vamos dar um giro de informações pelas principais rodovias que cortam a nossa região, para você, motorista ligadinho na Rádio Canção Nova de São José dos Campos. E a gente começa o nosso giro de informações pela rodovia dos Tamoios, onde neste momento, segundo a concessionária que administra a rodovia, o trecho de Planalto, em ambos os sentidos, o motorista tem boas condições de tráfego e boas condições de visibilidade, não tem aí nenhuma complicação neste momento. No trecho de Serra, tanto o sentido litoral quanto o sentido São José dos Campos, mesmas condições, o motorista tem tráfego bom e pistas aí com boas condições de visibilidade em ambos os sentidos. Pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e ao sul de Minas, neste momento, o motorista tem sinal verde. Em alguns trechos ali, a gente percebe o tráfego um pouco mais carregado, mas não chega a ter pontos de parada, como é o caso do quilômetro 8 ali e também do 26,5, onde a gente percebe aí que o motorista na Floriano Rodrigues Pinheiro tem o tráfego um pouco mais carregado, mas não chega a parar. Pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o sinal é verde para o motorista em ambos os sentidos, assim como na rodovia ali L. Smith, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde, segundo a concessionária, o motorista não tem condições aí complicadas de tráfego neste momento. E pela rodovia Presidente Dutra, neste momento, no trecho do Vale, o motorista tem ali, no sentido Rio de Janeiro, pistas com obras, né, no trecho de São José dos Campos, ou melhor, no sentido São Paulo, trecho de obras em São José dos Campos,
obra acontece 24 horas, né, com a interdição da terceira faixa da direita no quilômetro 157, e neste momento o motorista tem aí lentidão, tráfego intenso do quilômetro 161 até o 157 por conta dessas obras que acontecem nas pistas marginais. O motorista também tem que ter um pouquinho mais de paciência no sentido Rio de Janeiro, no trecho de Jacareí, também devido a obras que acontecem ali próximo ao Unip, né? E o motorista, claro, tem que ficar atento porque o tráfego está ficando sempre congestionado, mesmo lento, né? Desde o Jacareí, ali próximo à saída da Malaquiaçade, até próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Então o motorista fique atento por conta dessas obras que acontecem em ambos os sentidos, aqui no trecho de Jacareí e São José dos Campos, pela rodovia Presidente Dutra. Se você tem algum compromisso, a dica é saia bem mais cedo para você não chegar atrasado, porque todos os dias aí a gente tem tido bastante complicações de tráfego nesse trecho por conta das obras. Abre aspas. Muito bem, nós continuamos com a nossa convidada de hoje, a Carol Costa, ela que é psicóloga, e hoje nós estamos falando sobre procrastinação. Carol, o pessoal está aqui participando, tem bastante participação. Boa tarde, estou passando por tudo isso na casa da minha mãe. Tenho vários irmãos, mas ninguém se dispõe a fazer os reparos da casa dela. Às vezes penso que ela acha que sou homem, tenho que trocar torneira, arrumar bebedouro, trocar chuveiro, enfim, fico sobrecarregada. Só que essa semana eu me fingi de morta, não arrumei o bebedouro da casa dela, pois ela me falou que por falta de tempo não tinha arrumado. Ele me falou que por falta de tempo não tinha arrumado. Só que eu tenho minha casa, eles ficam na casa o dia todo e não arruma. Me sinto explorada por eles. Olha, uma situação real, da vida real, Sim. Né, Carol? Eu costumo dizer que a gente diz muita coisa para os outros sem dizer nada. O nosso comportamento, ele diz muita coisa. Então, a mesma situação da mulher do Marcos, né? Se eu faço, se eu dou conta, querendo ou não, eu acabo dizendo para o outro que ele não precisa fazer. Em contrapartida, na situação dela, é um pouquinho complicado, porque também se trata da mãe. Então, ela vai ter que buscar um equilíbrio, conversar com a mãe, conversar com os irmãos, para ver se eles conseguem encontrar uma forma de lidar com essa situação. Eu até dizia para você antes do programa conversar que a psicologia é uma coisa muito doida, né? Vou colocar dessa forma, porque cada situação é um caso, né? Então, cada maneira de procrastinar, cada situação que a pessoa pode trazer, vai ter uma maneira diferente da gente lidar com ela, né? Não tem como a gente ter uma fórmula mágica que caiba para todas as situações. Nessa situação, ela vai ter que pesar muito, né? Entre fazer ou não fazer e forçar os irmãos a fazer e muitas das vezes acabar deixando a mãe sem a água, por exemplo. Então ela vai ter que pesar, dizer não, né? Igual você me dizia, né? Aprender a dizer não, porque às vezes a gente quer tentar dar conta de tudo, a gente não dá conta de nada, ou a gente, mais uma vez, não prioriza aquilo que é necessário. Então a gente precisa analisar cada situação como se ela fosse única. Com certeza. A gente sabe que relações familiares são complicadas, né? Porque cada família tem ali o seu ciclo, cada casa tem a sua rotina, o seu dia a dia, né? Mas eu acho que o que precisa hoje é realmente a gente focar na questão do diálogo, né? E a gente sabe que não é tão simples assim, porque tem pessoas que não aceitam conversar, dialogar, entender o lado do outro, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Ela coloca aqui, me sinto explorada por eles, né? Exato. Porque realmente está causando um sofrimento nela, né? Sim, exatamente. A gente precisa pelo menos tentar o diálogo, né? Até mesmo isso eu vejo bastante no consultório, a gente conversando, e aí eu digo, né, mas você falou isso pra ele? Ah, eu falei, mas não vai adiantar, então só tenta, semana que vem você me conta. Nossa, Carol, melhorou realmente, eu só precisava ter dito. Porque também, o que acontece? Muitas das vezes a gente acha que as coisas são óbvias. Ah, quebrou a torneira. É óbvio que alguém precisa ir arrumar. Mas às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro. Por isso precisa ser dito, né? Às vezes eles devem, por exemplo, né? As hipóteses são muitas. Mas às vezes eles podem achar que ela gosta de ir, que tá tudo bem, que ela aproveita e vê a mãe. Então por isso que é bacana que a gente sinalize o que não tá bacana para que as outras pessoas saibam. Com certeza. Então fica essa dica para você aí, tentar conversar, né? Chegar e falar, gente, seguinte, acontece isso, eu venho, eu faço, mas eu também tenho minha casa, eu tô cansado, eu tô exausta. Se colocar mesmo, porque é difícil. Quantas vezes a gente não adoece por conta do outro e porque às vezes o que a gente não disse para o outro, não é? Não é que a gente precisa sair dizendo tudo também, né? Mas no sentido de que assim, no momento certo, da forma correta, a gente precisa realmente expor isso, porque senão a gente adoece também, né, Carol? Exatamente. Assim, eu falo para os pacientes que existem duas situações em que a gente sempre precisa se expor para o outro. A primeira é quando pede a nossa opinião, né? Então, se alguém pede a minha opinião, eu tenho que expor ela. Claro que eu posso ser
mais sutil, mais tranquila, né? Porque às vezes eu vou ser grossa demais, também não é legal. E a segunda, e a mais importante, é quando de alguma forma algo tá me ferindo, né? Então eu preciso encontrar a forma de colocar, de demonstrar meus sentimentos para os outros. Porque quando eu falo sobre mim, não é que eu estou acusando o outro. Eu tô falando como eu me sinto. Inclusive, isso é uma dica também, né? Quando você for conversar com seus irmãos, não fale, por exemplo, vocês estão me explorando. Você pode dizer, eu me sinto explorada. Porque às vezes na cabeça deles, eles não estão te explorando, mas eles não podem dizer que você não se sente como você tá se sentindo. Que interessante. É expor essa situação, né? E pensar no foco principal, que é o bem-estar da mãe. Né? Que é o principal ali, né? Agora, Carol, conta uma coisa pra gente. De alguma forma, a procrastinação tem alguma relação com a falta de motivação? Sim, na verdade, total relação. E ao mesmo tempo não, né? Ai, então, meu Deus. assim, de maneira errada, sim. Porque a gente acha que a gente tem que fazer as coisas quando está se sentindo motivado. Então, o que acontece? Eu vou procrastinar quando eu não me sinto motivado. Sim. Se eu penso dessa forma, tem total relação. Mas o correto é não ter relação nenhuma. Porque eu não faço as coisas, ou eu não deveria fazer as coisas porque eu estou motivado. Eu tenho que fazer as coisas porque eu tenho que fazer as coisas. Né? Um exemplo que eu gosto de dar bastante é, por exemplo, trabalhar. Muitas das vezes a gente levanta de manhã e fala, eu queria ficar mais um pouquinho na cama, eu queria não ir hoje. Mas a gente vai porque precisa ser feito. Sim. E a gente precisa pegar essas outras coisinhas do dia a dia e colocar na caixinha do precisa ser feito. Nem, então eu tenho que fazer um reparo, pintar a parede. Então eu vou fazer porque precisa ser feito. Eu não preciso esperar a minha motivação. Porque muitas das vezes a motivação não vem. Por quê? Às vezes a tarefa é chata mesmo, né? Que motivação que eu vou ter de pintar a parede? A não ser vê-la concluída. Durante o processo, não vai ter nada de bacana. Então eu vou fazer porque é necessário que eu faça. Agora, é até interessante você falar sobre isso. A gente tem um exemplo que eu acredito que pensar em procrastinação, esse eu acho que é um dos principais, uma das principais coisas que a gente vai deixando. Por exemplo, atividade física, não é? Quantas pessoas às vezes falam assim, não, eu não vou, que eu não consigo, eu não tenho motivação. Tem pessoas que dizem que amam, não vivem sem, mas tem outras que vão por obrigação, né? Essa que vos fala. Eu vou porque eu tenho que ir. E é exatamente isso. Eu vou porque precisa ser feito. Eu vou porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Porque ninguém vai poder ir por mim. Ninguém tem como lá malhar e dar pra mim os benefícios daquela malhação dela. Então eu entendo. Eu tenho que ir. O tempo é curto. É um tempinho que eu tenho ali a mais, às vezes com o meu filho, na minha casa, comigo mesma, mas eu vou lá e coloquei como prioridade. Eu preciso ir, porque isso tem que ser feito, ninguém pode fazer por mim, não é? Exatamente. Eu faço um trabalho com o pessoal do CrossFit, a gente trabalha muito manda um abraço isso. pra eles lá. É da turma do Padre Chicão? É a galera do Padre Chicão. Ô, turma, abraço. Um beijo pra vocês. E eu falo muito sobre a questão de fazer apesar de. Né? Eu falo, gente, a gente precisa levar essa expressão pra vida. Então eu vou pra academia apesar de não querer. Eu vou fazer tal coisa apesar de não ter o resultado que eu quero de imediato. E aí eu começo a fazer as coisas mesmo contra a minha vontade. Porque dentro de mim vai ter ali uma coisinha falando, não faz não, vai dar trabalho, mas eu preciso fazer. Fazer apesar de vencer essas adversidades, né? Porque muitas das vezes a gente abre leque para mais uma outra coisa, a pessoa ela não consegue tolerar a frustração. Pois é. Então, às vezes, a pessoa ela não sabe viver uma vida que não seja só de prazer. Eu quero sentir prazer o tempo inteiro, então eu só vou fazer aquilo que eu acho legal. Mas é importante que eu aprenda a tolerar a frustração, a chateação, até mesmo o aborrecimento de ter que fazer uma tarefa que eu não quero fazer. Sim, e isso é muito importante. A gente precisa realmente parar e pensar, né? O que aquilo vai me trazer de resultado se eu fizer agora, não deixar para depois, né? Porque aí às vezes fala assim, não, eu não vou agora esse ano, não, vou esperar ano que vem. Às vezes não vou nesse mês, não, porque esse mês tem feriado, tem não sei o quê, a gente sempre vai ter uma desculpa. E eu percebo que o procrastinador, ele sempre tem desculpas, né? Parece que é especializado aí nas desculpas por que ele não fez, não é? Exatamente, por isso que é muito importante a gente pensar que eu só vou fazer, eu não vou pensar muito, né? Então, por exemplo, eu vou pra academia, eu preciso ir. Coloca a roupa e vai. Não fica pensando, mas eu vou daqui 2 horas, eu vou ficar mexendo no celular, vou ficar meia hora no celular. Não faça isso. Fica 3 horas, né? Quando eu tô ali na frente do celular, parece que o relógio passa diferente, ele anda mais rápido. Então a gente precisa só começar, né? Levantar e fazer. Na terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, a gente fala que existem os pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos são pensamentos que passam bem rapidinhos na nossa cabeça. Muitas das vezes a gente nem se dá conta dele.
mas ele vai ser responsável por desenrolar, criar uma pirâmide de ações que poderão ser funcionais ou não. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô lá, cheguei do serviço e falo, vou trocar de roupa e vou. Aí eu falo, não, acho que eu vou comer primeiro. Mas se eu não for hoje, então eu já tô alimentando em mim que eu não vou. Por isso que é importante que a gente trabalhe a questão de fazer mesmo. Troca de roupa e vai. Com certeza, e é interessante isso mesmo, porque não dá pra ficar pensando, não, porque a gente inventa, mas hoje, não trouxe o tênis, não, mas hoje, não, tudo tem uma desculpa, e nas pequenas coisas, né? E aí tem que tomar cuidado também com aquilo que você falou, do perfeccionismo, né? Às vezes tende muito a isso, né? Você quer ir perfeito, com tudo perfeito, né? Exatamente, então se eu vou pintar a parede, eu preciso ter o pincel perfeito e eu preciso fazer tudo correto, a tinta perfeita. Ou se eu vou pra academia, eu preciso ter aquele look perfeito, aquele tênis. Não, faça com o que você tem hoje, mas comece. E aí aos pouquinhos você vai evoluindo isso. Até porque, por exemplo, se eu não mudei minha maneira de pensar, vamos supor que eu quero fazer tudo perfeito, gaste um dinheirão e desisto em uma semana. Então, né? É muito comum isso, Sim. né? Agora, Carol, uma outra questão, por exemplo, hoje é muito comum, né, a gente usar até como desculpa isso, né, a deixar de fazer as coisas, talvez procrastinar mesmo. A gente fala assim, não, tá passando muito rápido o dia, eu não dou conta, eu não tô tendo tempo, não tem 24 horas esse dia, imagina que tem 24 horas, eu não consigo fazer. Isso é comum mesmo? A falta de tempo é uma das principais desculpas da pessoa que procrastina? Sim, é uma das principais desculpas, né? Existem duas maneiras de a gente olhar para isso. A primeira é que quanto mais adulto a gente mais responsabilidade a gente tem. Bem-vindo ao mundo adulto. Exatamente. Então, quando eu sou criança, adolescente, minha obrigação é ir para a escola, um curso, eu tenho poucas coisas para fazer no meu dia a dia. Porém, quando eu me torno adulto, o dia ele é preenchido. Eu costumo dizer que a gente sabe o dia que vai no médico, vai lavar roupa, fazer tudo. Nossa semana já está preenchida na nossa cabeça. Porém, muitas das vezes o que falta nessa questão é a prioridade, né? Então, como você disse, né, antes da gente começar, o dia continua tendo 24 horas. Eu preciso priorizar aquilo que precisa ser feito. Então, se eu tento abraçar tudo, realmente eu não vou dar conta. Então, você que está ouvindo aqui hoje e falou, não, a partir de hoje eu não vou procrastinar nada, a chance de você voltar a procrastinar é grande. Porque a gente tem que escolher comportamentos iniciais para deixar de procrastinar. Então a gente escolhe de 3 a 5 comportamentos e fala, olha, pelo menos nessa semana, nesse mês eu não vou procrastinar isso aqui. E aí depois disso, esses comportamentos vão se tornar um hábito. Então você não vai precisar mais trabalhar neles, porque eles já estão inseridos no seu dia a dia. E aí você tem que colocar o quê? Outros comportamentos. Mas sempre trabalhando a prioridade por hierarquia. Aquilo que é mais importante, aquilo que vai me trazer mais prejuízo, então é o que eu preciso fazer primeiro. Agora, existem fatores externos que nos fazem procrastinar mais? Por que eu tô te perguntando isso? A gente falou várias vezes aqui em relação ao celular, que muitas vezes é o quê? A rede social, né? O Instagram, o Facebook, o YouTube, enfim, o WhatsApp. De alguma forma, fatores externos nos ajudam, vamos pensar assim, a procrastinar mais, porque dá a impressão que ali tá tudo certo, entendeu? Eu tô ali mexendo no celular e tá tudo resolvido. E a minha listinha tá ali do lado cheio de coisas para fazer. Tem essa questão dos fatores externos? Tem sim, principalmente o celular, né, e as redes sociais, porque, como a gente estava dizendo, o tempo passa muito rápido. Então, às vezes eu me proponho a ficar 15 minutos, mas eu vou linkando uma coisa na outra. Isso é real, acontece mesmo e é feito propositalmente. Exatamente. Mesmo, né? Inclusive, tem uma psiquiatra que ela brinca, ela fala assim, as pessoas que mais entendem da mente humana são as pessoas que fazem as redes sociais. Porque ela falou que eles são especialistas em prender a nossa atenção de alguma maneira. Ela estava até falando sobre os stories, que a gente acaba, né, vê lá em 15 segundos, então a gente tem que voltar e 15 segundos já tem outra, então a nossa atenção ela fica ali muito presa, e eu preciso ver tudo aquilo, porque ele vai sair em menos de um dia, então se eu não vir eu vou deixar de ver, né, se for algo importante eu tenho que fazer naquele momento, e eu acabo deixando as coisas que eu realmente preciso fazer para depois. Então uma dica sobre celular fique longe do celular, né? Então, se você tá trabalhando, tem alguma coisa para fazer, trabalha em casa, né? Tá lá no escritório, deixa o celular na cozinha, deixa o celular em outro lugar, né? E às vezes a gente usa como desculpa, mas eu uso o celular para trabalhar. Tenta ter 2 chips, então, e aí você abre quando for o profissional, para você conseguir ter esse controle, porque senão a gente faz tudo junto mesmo.
Faz e não faz, né? Exatamente. Acaba não fazendo. Acaba não fazendo, porque às vezes você sem perceber, você passa o dia ali e tem sistemas, né, no próprio celular para você ter essa dimensão de você saber quanto tempo você ficou linkado, né? Quanto tempo você ficou online ali. Então acho que é importante você olhar, não, imagina, não foi tanto tempo assim. Vai lá, dá uma pesquisada, né, para você ver, não é? Exatamente. Se eu não me engano, eu acho que dá até para limitar os aplicativos por tempo de uso. Isso também é uma coisa bacana. Aí, tá vendo? Então você coloca lá, meia horinha de Instagram. É pouco, né, gente? Meia horinha por dia. Mas coloca lá, 1h30 por dia. E aí você passou essa 1h30, você se limita, né? Até uma questão ali para aprender o autocontrole. Eu queria muito entrar, mas eu não vou entrar. Sim, e é interessante isso, porque quantas pessoas aí têm feito a experiência e você deve ter acompanhado, vou ficar um pouco off. A pessoa fala, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, como eu tô diferente, né? Tem pessoas que, né, André, que deletaram e não quer nem voltar mais, né? E aí fica o outro, mas você não tem Instagram, você não tem... E aquela pressão da sociedade, vou te marcar, não tem... não tem, como você não tem? Aquela pressão toda, né? Engraçado, vira até chacota pras pessoas, né? O André sabe bem disso, né, André? Mas não mas a gente brinca, mas é real isso. Às vezes a pessoa, ela fez a melhor coisa da vida dela, realmente. Se você não tem esse autocontrole, se aquilo tá te, de alguma forma, ocupando demais seu tempo, você tem que fazer isso. A gente às vezes tem que ser radical com nós mesmos, né? Exatamente, pensar nisso como um vício mesmo, né? Porque às vezes a gente vê a droga, o álcool como um vício, mas o celular também Existem centros de reabilitações para viciados em redes sociais, em celular, em computador, porque vai trabalhar no mesmo processo de um vício no nosso cérebro. Com certeza. Agora, Carol, vamos falar um pouquinho em relação à questão da prática, né? O que a gente pode fazer para combater, vencer, enfim, correr dessa procrastinação, né? Porque correr não, vou ficar esperando amanhã eu corro. Mas enfim, o que eu posso fazer para me ajudar mesmo? Porque, né, interessante pensar isso, né? O que eu posso fazer para me ajudar? Porque é algo pessoal, é algo seu, de não procrastinar, né? Porque eu acho que além da gente querer ajudar o outro a não procrastinar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente, pensar que para cada pessoa isso acaba sendo único, né? Existe sim conceitos que podem ajudar todo mundo, mas em questão prática cada um vai saber o seu. Sim. Né? Então a primeira coisa a se trabalhar é a disciplina. E o que é a disciplina? Fazer aquilo que precisa ser feito, independente se eu quero ou não, mas eu vou fazer, porque eu sei que aquilo é necessário, eu sei que aquilo vai me levar onde eu quero chegar. E existem formas de treinar essa disciplina, né? Como, por exemplo, deixar o celular de lado, fazer aquele método Pomodoro, né? Onde eu vou lá, eu me dedico inteiramente por 1 hora, aquilo que eu preciso fazer, e depois eu saio 5 minutos, bebo uma água, posso até mexer no WhatsApp, depois eu volto, porque aí eu não torno aquela tarefa muito chata, né? Eu consigo equilibrar isso. O foco também é muito importante, né? Então pensar, eu preciso da disciplina, mas eu também preciso ter um foco, saber o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? Então, por que eu preciso entregar aquilo no prazo? Por que eu preciso fazer aquilo que me foi pedido? Tem o que por trás disso tudo? Preciso ter esse foco e, de preferência, não se perder com aquilo que está do lado. Até o Marcos colocou aqui que ele faz uma listinha de prioridades e ele vai riscando ao longo do dia. Seria uma dica bacana também? Com certeza. Muitas das pessoas procrastinam porque elas não têm organização. E a gente precisa tomar muito cuidado com os pensamentos que sabotam a gente. Eu percebo até mesmo no consultório, porque às vezes eu falo assim pro paciente, escreve, e aí ele fala, vou escrever porque eu já não vou fazer, então já começa a se sabotar antes mesmo de tentar. Ou não vai dar certo mesmo, exatamente, né? Já fiz isso outras Aquele vezes. pensamento negativo já antes de nem confiar em você mesmo, exatamente, então o que eu preciso fazer? Eu preciso tentar, muitas das vezes esquecer tudo aquilo que eu acho que eu sei, tudo aquilo que eu já tentei de alguma maneira, e tentar mais uma vez, né? Faz uma listinha assim, coloque poucas metas, né? Porque igual eu falei, se eu falo, não vou procrastinar nunca mais e coloco 100 itens, eu vou procrastinar, não vou dar conta. Certeza. Então coloca 3 itens e vai fazendo aquilo que é necessário, aquilo que é prioritário. A organização, ela é fundamental para a gente deixar esse processo de procrastinar.
E interessante também, até eu comentava isso antes da gente ir pro ar, em relação à questão do dizer não, com a relação da procrastinação. No sentido de que, às vezes, por dificuldades de não dizer não, a gente diz sim para tudo, acaba assumindo muita coisa, quando na verdade a gente não está dando conta nem daquelas coisas que a gente deixou de fazer. Isso também a gente tem que tomar cuidado, né? Trabalhar isso, né? Sim, a gente precisa trabalhar a assertividade, né? O que é ser uma pessoa assertiva? É não ser uma pessoa passiva e nem ser uma pessoa agressiva. É o ser uma pessoa que vai se moldar ali de acordo com aquela situação, fazendo aquilo que eu quero fazer, desde que não infrinja os limites dos outros. Sim. Muitas das vezes vai magoar, né? Então, por exemplo, se você fala assim, Carol, vamos lá em casa tomar um café, mas eu tenho uma outra prioridade, eu vou te dizer não, com cuidado, mas eu preciso me expor, né? Eu preciso impor limites. Mas eu não preciso ser grosseira. O problema é que muitas das pessoas acreditam que dizer não por si só já é ser grosseiro, né? Eu vou magoar os outros, eu tô sendo grosseira, eu preciso ser uma pessoa que cede sempre. Mas a verdade não é assim. É claro que existem algumas pessoas que vão se surpreender quando a gente disser não. Principalmente aquelas pessoas que estão sempre acostumadas a ouvir nosso sim. Por isso que é bacana que a gente saiba aquilo que a gente quer, quem a gente é, a maneira de expor as coisas, pra gente não se importar muito com isso e conseguir seguir a vida sem muito sofrimento. Com certeza. Pensar em pequenas coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que tá aí passando por um tratamento, uma dieta, por exemplo, né? Não dieta de emagrecimento, mas uma dieta alimentar. Uma pessoa que descobriu, por exemplo, um diabetes, alguma coisa assim, né? Às vezes ela tem que falar, vamos lá naquela doceria. Olha, eu agradeço o convite, mas eu não vou poder ir com vocês, eu tô fazendo tratamento. E às vezes o jeito que você fala, não vou, né? Tipo, não é assim, né? Explica a situação, porque às vezes vai aparecer coisas pra realmente fazer com que a gente queira ir no ambiente, a gente até quer, mas a gente não pode. É entender o que é prioridade. A prioridade agora é cuidar da minha saúde, né? Eu gostaria muito de estar com os meus amigos. Se eu for, eu sei que eu vou, né? Posso acabar caindo na tentação. Então, é também um jeito de saber lidar com a situação, né? Sim, e buscar fugir do pensamento 8 ou 80, né? A gente tem muito isso. Ou é tudo ou é nada. Ou é assim ou é assado. Então, por exemplo, nesse seu exemplo de uma pessoa diabética que ela é chamada para ir a uma doceria, ela pode dizer, olha, eu não consigo ir dessa vez, né? Ela pode não querer expor os motivos dela e tá tudo bem. A gente não precisa explicar, né? Muitas das vezes os motivos. Sim. Mas a gente se sente à vontade para falar tudo bem também. Mas a gente pode propor uma alternativa. Vamos comigo em tal lugar? Eu não posso ir com você hoje, mas vamos comigo em tal lugar? Sim. Porque aí vai parecer que eu também estou fazendo a minha parte, né? Tá interessado em estar junto, né? E é muito importante a questão de prioridades, né? Porque às vezes a gente tá procrastinando sem perceber coisas que não são importantes. É que a gente assumiu por não saber dizer não, a gente foi só assumindo. Mas aquilo nem é responsabilidade sua, mas você foi assumindo ali naquela, não, tudo bem eu faço, quando na verdade você fala assim, nossa, mas nem era minha obrigação assumir e agora tá aqui essa lista gigantesca, eu não consigo dar conta. Sim, e essa pessoa que ela tem dificuldade de dizer não e ela assume esse papel, muitas das vezes ela vai deixar de fazer o dela porque ela se comprometeu com o outro. Né? Então ela vai procrastinar ali tudo que ela precisa fazer, mas o dela um pouquinho mais, porque do outro ela vai colocar na frente. Com certeza. Carol, pra gente encerrar então, que mensagem que você deixa pra quem está nos acompanhando, né? Difícil achar alguém que não procrastine, né? Não deixe uma coisinha ou outra, né? Mas não é tudo. Uma coisinha ou outra a gente vai deixar uma hora ou outra, mas é tomar cuidado com esse deixar muitas vezes e muitas coisas, né? E se eu pudesse deixar uma mensagem, seria, né? Faça porque é importante e não porque você tem vontade. Né? Então, eu preciso fazer apesar de. Por mais que seja chato, por mais que me pareça que eu vá me cansar, eu preciso me organizar, eu preciso ter esse foco. Pensar naquilo que eu vou receber após a tarefa e não durante a tarefa e não desanimar, né? Ter disciplina. Disciplina, eu brinco que é o segredo da vida. Com certeza. É pensar na pia, né? De louça. Exatamente. Sabe aquela pia com uma pilha de louça? Então, não pensa nela não, vai lá, lava, pensa nela limpinha depois, né? Algumas pessoas têm prazer em ver a pia limpa, né? Um exemplo, preciso ir na academia porque eu preciso perder peso. Não pensa no processo, como a Carol disse. Pensa lá depois você com a saúde, com os exames tudo ok, né? Pensa, ver o lado bom das coisas, Exatamente. A gente precisa fazer, então por que não deixar um pouco mais florido a situação? É verdade. E sorrir sempre, né? Mesmo diante da adversidade. O dia que procrastinar, ok, gente, procrastinei hoje, mas amanhã eu melhoro.
Não desista, né? Entenda exatamente. como uma falha isolada e não como um modo de comportamento. Eu não sou assim, eu só procrastinei hoje, mas a partir de agora, e não é nem amanhã, daqui pra frente eu já faço diferente mesmo. Sim, com certeza. Carol, obrigada mais uma vez pela presença, por esse bate-papo. Para quem quiser seguir nas redes sociais, @psicóloga Carol Costa. menos de meia hora, viu, gente? Não é pra ficar um tempão lá também, não. A página não, né, Carol? Tô brincando. @psicóloga Carol Costa. Obrigada, Carol. Um abraço pra você. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos aí. E obrigada a você que nos acompanhou, interagiu com a gente aqui pelo WhatsApp. O programa Abre Aspas vai ficando por aqui. A gente volta mês que vem, se Deus quiser. Nossa, mês que vem é sexta-feira, já é dia 3 de maio, né, André? Sem a gente perceber, a gente já vai voltar no Abre Aspas mês que vem, que já tá aí. Para você que nos acompanhou, obrigada pela companhia, pela participação. E você agora fica com o Conexão Canção Nova, direto de Cachoeira Paulista. Hoje à tarde a programação ao vivo de lá. E claro que a sua participação, a sua interação fica então pelo WhatsApp, que eles passam direto de Cachoeira Paulista para você fazer o seu pedido musical, o seu pedido de intenção. Fique ligadinho na nossa programação. Ótima semana a todos, fiquem com Deus e até mais.